Paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, ministério da Igreja Peniel. O livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa passagem ela vem em um contexto em que Jesus fala aos discípulos, os judeus que criam nele, que se permanecessem na palavra dele, verdadeiramente seriam discípulos dele. Esse tema de hoje, desse vídeo, eu quero falar sobre a libertação, através da cura interior, através da cura da alma, que a gente quase não vê alguém falando sobre esse tema. A gente vê as pessoas pregando em muitas áreas, mas poucos abordam, essa área da libertação, da cura interior, da cura de alma, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Segundo a Bíblia, a nossa luta é contra principado, potestade, dominador das trevas, contra o espírito, o reino das trevas. E por causa disso, o que acontece? Glória a Deus. Muitas pessoas vivem presas, com dificuldade para se libertar, mas não procuram, de fato, a libertação. Muitas estão presas na religiosidade, muitas no mundo mesmo, longe de religiosidade, mas existe, de fato, prisão, A prisão, ela começa a partir do momento que você se conforma, glória a Deus, em um estado miserável, distante de Deus, em um estado de amarração, o qual você até ora, quem sabe, até canta louvor, mas ainda se encontra preso, Eu mesmo já tive a oportunidade de lidar com algumas portas, algumas situações. Eu mesmo enfrentei no meu ministério uma situação de que um pastor uma vez me pediu oração por uma pessoa que estava preso no mundo espiritual de forma que incompreensível, Porque, veja bem, a nossa mente carnal, ela não pode compreender certos assuntos, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Evangelho é poder de Deus, Poder de Deus. Nós temos, existem estratégias para tudo, Existe estratégia que Jesus usou para vencer o inimigo, existem estratégias que o inimigo usa para aprisionar o homem. Então, existia uma mulher, ela ainda é viva hoje, e que ela foi tomada de um espírito de loucura, mas no mundo espiritual. Como? Alguém ministrou ela através de dons. É uma porta também que o inimigo pode usar, se a pessoa não tiver discernimento. Nem todo mundo pode ministrar dons. Existem pessoas que brincam com os dons, Elas ministram dons sem ter o mínimo de capacidade. Primeiro, não tem vocação, depois não tem chamado. Então, só por ver os dons se interessam, buscam, não, São pessoas bem intencionadas, elas oram para monte, oram, buscam, porém fazem uma mistura, certo? Para lidar com forças espirituais, você tem que deixar de ser menino. Você tem que ser adulto no entendimento, como Paulo falou. Você não pode ser mais menino. Não é porque eu creio que eu tenho que virar menino. Quando o Senhor diz que é como para ser como uma criança, não é para fazer meninice nem idiotices, entendeu? Porque o diabo, ele não é brincadeira. Ele está aí desde a fundação do mundo, então ele sabe muito bem como manipular pessoas e até dons. Então vamos lá. Um pastor entrou em contato comigo e falou sobre o caso de uma irmã que recebeu uma oração. E nessa oração alguém tentou ministrar um dom sobre ela, a cura interior. Nem todo mundo tem esse ministério. Falam,
leem, estudam, mas não tem esse chamado, entendeu? Para a pessoa lidar com a cura interior, ela tem que ter discernimento, porque Satanás ele se esconde, ele age de diversas formas, entendeu? Então tem que ter também discernimento da palavra, que é o principal, e o discernimento de espírito. Você tem que conhecer o espírito e olhar para a pessoa e discernir. Essa capacidade não é nossa, não vem da pessoa, mas vem de uma vida em comunhão com Deus, e Deus manifesta a vida dele, né? A divindade dele, os dons, para poder ministrar a sua obra. Então vai. Essa mulher se sentia grávida, e se acredita nisso, ela se sentia grávida sem estar grávida. Na psicologia, isso é tratado, é identificado, né? A psicóloga acompanha. Mas quando na psicologia a pessoa não consegue desfazer, com certeza é algo espiritual, há uma amarra. E no caso dela foi isso. Alguém colocou a mão na cabeça dela sem capacidade nenhuma de discernimento e nem vida com Deus, né? E ministrou. Então ela foi presa em um nível espiritual que muita gente não acredita e por isso não cresce. E sinais seguirão os que crerem. Senão, se a pessoa não crê, não pode ter, digamos, essa maturidade, esse discernimento. Entendeu? E ministrar a pessoa, ter essa capacidade dada por Deus. Então ela se sentia grávida e isso agravou a família, estava gravando. Aí o pastor tentou ministrar, não teve êxito e me falou, me pediu ajuda. Aí eu peguei e marquei um culto que eu dirigia num bairro, né, que eu estava fazendo trabalho no caso lá na Profilub. E aí recebi essa irmã, levaram ela lá. Quando eu fui ministrar, eu pude ver o adversário agindo na mente dela e como ele entrou na vida dela. E ali eu ministrei uma palavra de libertação estrategicamente em nome de Jesus e ela ficou liberta. Ela hoje instrui família, está congregando, está firme. Amém? Glória a Deus. Então você pode observar que existem muitas portas. As pessoas têm atitude, de repente, que elas não querem ter essas atitudes. Não é dela, não é uma atitude voluntária dela. Ela simplesmente começa a ter atitudes erradas. É como uma pessoa que tem atitude para xingar, de beber bebida alcoólica o tempo todo. Glória a Deus. De estar murmurando, de estar maldizendo, de estar de mal um com o outro, certo? É como pessoas que têm atitude e não conseguem se libertar, odeia pessoas voluntariamente, está nas drogas. Isso tudo são demônios que agem aprisionando. E as pessoas elas agem naturalmente como que ela estivesse bem. A pessoa bebe todos os dias bebida alcoólica. Bebe todos os dias, quando bebe, não bebe pouco. Alguém está bebendo através dela. Isso é fato e as pessoas acham normal. Poxa, hoje eu bebi um engradado de cerveja, hoje eu bebi não sei quantos vinhos, entendeu? E a pessoa acha normal um estado miserável de derrota desse. Porque a pessoa virou um alcoólatra, né? E não está percebendo. Isso tem família, isso... Entendeu? Vive uma vida, entre aspas, normal, mas a pessoa está endemoniada. O fato é esse. Ela pode sorrir, ela pode brincar, mas ela não está bem. Ela está sob o domínio de um demônio. E ele pode criar um mal, pior ainda, se pode-se dizer que esse mal de a pessoa estar bebendo não sei quantos coisa de cerveja ser normal, porque não é. Isso aí, o diabo está levando a pessoa à derrota. Primeiro que o seu organismo já está indo embora. Seu pâncreas, entendeu? Agora os seus rins estão sendo atingidos diariamente por esse álcool que você fica tomando o tempo todo, né? Ingerindo lá. E sem falar em outros órgãos também que são atingidos.
Louvado seja o nome de Jesus. E as pessoas acham normal. Então procura ajuda, gente. Se liberta. Deixa de ficar na prisão, porque isso vai te levar até a morte, né? Quantos morrem botando sangue porque o organismo não aguenta álcool o tempo todo, entendeu? Assim o cigarro também. O cigarro também, irmãos, tem não sei quantas químicas, até veneno de rato tem no cigarro, e a pessoa fica o tempo todo fumando. Tem gente que não consegue, fuma uma carteira diariamente, é brincadeira. Não tem pulmão que aguente. Isso tudo são forças demoníacas que agem na pessoa. Às vezes a pessoa vai para a igreja, mas fuma. Às vezes não vai, né? Mas muitos vão. Se está indo para a igreja, está indo para o caminho, quer dizer, para a congregação, porque a igreja é o corpo. Indo para a congregação. Se está indo, glória a Deus, é o caminho para ser liberto. Mas isso aí é uma casta de demônios, isso aí é legião de demônios. Esse tipo de demônio não sai de qualquer forma, a pessoa tem que ser ministrada e esse demônio tem que ir embora. Você não pode olhar para uma pessoa que fuma dessa maneira, que bebe dessa forma e dizer, não, eu vou orar por você. Não. A pessoa precisa querer ser liberta. Ela precisa sujeitar a libertação, ela tem que não se conformar com a prisão, a ser uma pessoa que vive o desejo ardente de trair pessoas. Ela não consegue se deter, ela não consegue, é demônio também, glória a Deus, né? Assim como uma pessoa não consegue manter um cônjuge só, é demônio, tá lá, de alguma maneira a prisão tá lá. E depressão também é demônio, e ele só muda de estratégia, mas é o mesmo espírito. Se você buscar orar, ele vai vir, ele vai se manifestar. Então, existe muitas pessoas descompromissadas com Deus. Tá na oração, mas não deixa a palavra entrar. O que é que Jesus diz? Se vós, os judeus, permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Então, se a pessoa ouvir uma pregação e não ceder, não buscar melhora, não buscar cura, não buscar ajuda, ela não vai sair daquela situação. Se ela se conformar, o inimigo, ele é estratégico, ele não vai só ficar naquilo, ele vai criar formas, maneiras, estratégias, trazer outros espíritos piores para o estado da pessoa ser pior ainda. E tem muita gente que se conforma. Sabe o que é? Sai da cobertura dos pastores, não fica embaixo de cobertura, entendeu? Quer ser líder sem ter condição de ser líder, que é uma pessoa que anda na fofoca, que anda no disse-me-disse, de mãos com os outros, no orgulho, só ele é santo, precisa de libertação. Eu já vi casos de libertação que o inimigo fica escondido também, sabe como? Uma pessoa religiosa. Você olha para ela, a aparência dela é toda, ó, é toda assim armada. Ela quase não olha para as pessoas, quando olha com orgulho. Ela não está bem. Uma pessoa que está livre, ela é espontânea. É bom dia. Não é função dar bom dia a todo mundo, mas passar tranquilo, leve. Mas quando a pessoa passa por outras pessoas assim, ó, pedante, pode ter certeza que ela está presa espiritualmente em um espírito religioso. Se você colocar a mão e orar, ela vai ser liberta. Agora também tem que usar uma estratégia de libertação. Tudo são portas. Eu já enfrentei muitas situações sobre pessoas que estavam aprisionadas. Eu tinha um irmão que ele visitava uma determinada igreja, eu não vou citar o nome, para não gosto de estar debatendo contra a igreja, que eu acho que a igreja que prega o evangelho, mesmo com todas as fraquezas que ela tenha, ela está contribuindo com o reino de Deus, mesmo com imperfeição, né? Toda pessoa é limitada e Deus vai consertar, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai limpando. Ele ia para uma determinada igreja fazer campanha, segundo ele. Só que lá em vez de eles expulsarem o demônio, eles oravam chamando os espíritos maus. Não é assim que se liberta pessoas. Você tem que orar usando a palavra de Deus. E outra coisa, não se ora para o demônio.
ora por pessoas, por demônio não se ora. Tem muita gente que ora para expulsar demônio. O demônio, você olhou para a pessoa, viu que ela estava naquela situação, você vai ministrar, orar a pessoa e vai chegar nele e dar ordem para ele sair. Se você não tiver autoridade e visão, ele sabe que você não tem. Ele não vai ceder, porque quem está orando por ele é um religioso, quem está orando por ele é uma pessoa que não crê, é uma pessoa que não crê nos dons, fala mal dos dons. Como é que vai buscar esses espíritos e vai expulsar de forma religiosa? Aí fica naquele trabalho de enxugar gelo, chama alguns espíritos bagunceiros, né? Alguns espíritos que chamando. Aí deixa eu botar a situação. Eu olhando por essa pessoa ia para fazer campanha. Um dia essa pessoa que é meu ligado, era meu irmão, ele chegou em casa, porque Deus levou ele, né? Ele chegou em casa vomitando. Eu vomitava tanto, vomitava muito. De espaço de alguns minutos, vomitando. Aí eu estava em oração, saí da oração e aí disse, meu Deus, que situação é essa? Esse rapaz veio da igreja, da congregação. Aí eu olhei para ele e falei, se tá assim, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, eu vim da congregação, eu estava orando. Botaram a mão na cabeça dele, chamaram o espírito ruim, não expulsaram nada, ainda colocaram. Porque o inimigo é assim, ele é estratégico, ele aproveita a brecha para entrar. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor buscando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele usa sempre estratégia. Sabe o que aconteceu? Eu disse, eu vou orar por você, você aceita? Ele aceita. Eu só coloquei a mão sobre ele e disse, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, saia dele. Pronto, ele parou de vomitar. Explica. Então ele estava em uma campanha de oração. Uma vez eu fui para um ciclo de oração, não vou citar o nome da denominação, e estava todo mundo orando. A oração demorou assim, digamos, foi até de 9 e pouca da manhã até umas 11 e pouco, quase meio-dia. Quando termina a oração, acredite, uma mulher que estava na oração pega uma pedra grande e ruma de uma pessoa, ela saiu de dentro da congregação, gente. Em nome de Jesus, igreja. Glória a Deus, desperta. Pastores, ministradores, estejam mais atentos, se consagrem, criam nos dons, parem de ser religiosos, trate Satanás como Satanás, entendeu? Ele é estratégico, você tem que ser mais ousado do que ele, se você quiser que ele se manifeste e saia da vida das pessoas. Aí o que acontece? Canta hino, fala a letra da Bíblia, o poder de Deus não se manifesta, as pessoas entram oprimidas e saem da mesma forma. Pessoas que fazem pacto com o diabo, vão para culto, vão para esses cultos e saem da mesma forma, sabe por quê? Cadê a vida com Deus? Cadê o ministrador? Entendeu? Que está ali, que não está qualificado porque não dá lugar a Deus. Não tem uma intimidade com Deus. Ele vive uma vida comum, religiosa. Ele não gosta de jejuar, ele não gosta de ler Bíblia. Então, para lidar com a cura interior, para libertar pessoas, você tem que viver uma vida de jejum e oração. Você tem que viver uma vida de busca ao Senhor. Você tem que ter, aleluia, a glória a Deus, realmente responsabilidade com as coisas de Deus, levar as coisas de Deus a sério e não ficar brincando e não viver de qualquer jeito. Então, busque ajuda, você que está nessa situação, conhece alguém, leve para um local que alguém possa ajudar, ministrar e libertar. Então, existem muitos outros casos de experiência que eu tenho sobre essas portas de prisão e pessoas são libertas realmente quando a gente ministra. Eu já vi muitos casos de pessoas que buscam a libertação, mas a maioria dos lugares que elas vão, as pessoas só sabem orar pedindo para manifestar demônio. Mas não vai lá na situação, não pede a Deus, né? Quando olhar para a pessoa, não tem a visão, a revelação, o discernimento de que situação aquela pessoa está ali, por que ela está ali, né? E que prisão ela se encontra. Existe muita gente aprisionada dentro das congregações e que pensa até em suicídio porque não está liberta, não está livre. Pastores, fiquem atentos, ministradores, procurem se consagrar a Deus e dê lugar a Deus para libertar as pessoas, amém?
Que o Senhor Jesus Cristo te ajude, que você aplique essa palavra no coração e busque ajuda, entendeu? Busque a Deus, mas também peça ajuda para que você fique liberto do espírito do engano, do espírito do diabo. Que Deus abençoe com libertação, né? Que Deus entre com a providência na sua vida e que você se esforce para sair desse estado de amarra espiritual. Shalom Adonai.